Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, da Universidade Federal de Goiás, e vamos dar continuidade ao minicurso relativo ao livro Vygotsky, A Interação no Ensino-Aprendizagem de Línguas, e hoje é o nosso último encontro referente ao livro. Nas aulas anteriores, a gente falou, sobre a teoria sociocultural, fizemos uma introdução a ela, depois falamos da importância da fala para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, vimos a questão da mediação e das EDP, o scaffolding, e todas essas aulas estão disponíveis no portal da Parábola, no YouTube. E hoje, para concluir, iremos pegar essa teoria toda que a gente aprendeu nessas últimas aulas e aplicar no ensino-aprendizagem de línguas. Então, como a gente viu até agora, a teoria sociocultural ela enfatiza o papel da interação entre os indivíduos, ou seja, por meio da interação as pessoas podem aprender. Por quê? Porque elas recebem tanto input ou conhecimento, quanto produzem conhecimento por meio de output, né? Então, quando a gente interage com alguém, a gente está tendo oportunidade tanto de ensinar alguém, quanto aprender alguém por meio dessa interação. Então, como vimos anteriormente, o conhecimento, primeiro, ele acontece no nível interpessoal, ou seja, entre pessoas, para depois se tornar internalizado no nível intrapessoal, ou seja, dentro da nossa mente. E a teoria sociocultural, ela serve como base teórica para diversas abordagens de ensino, né? Como, por exemplo, a abordagem baseada em tarefas, que é uma abordagem em que pessoas trabalham juntas, é um trabalho colaborativo e tem uma tarefa a desenvolver. Por exemplo, se eu solicitar a um grupo de estudantes, divido essa turma em grupos de 7, e peço que eles desenvolvam atividades para um aluno estrangeiro que irá passar uma semana na nossa escola, tá? Então, uma pessoa do grupo vai ficar responsável para elaborar atividades para segunda-feira, o outro para terça-feira, até chegar o domingo. E depois esse grupo vai se reunir de modo que a semana toda seja ocupada por atividades a serem desenvolvidas por esse aluno estrangeiro. Então, isso seria um exemplo de uma tarefa realizada na abordagem baseada em tarefas. Como também temos, no meio digital, o WebQuest, que é uma tarefa em que os estudantes têm de, por meio da internet, por meio da web, realizar uma tarefa, realizar pesquisas orientadas pelo professor durante a WebQuest, e eles têm de, conjuntamente, realizar uma, duas ou três tarefas, por exemplo. E depois eles podem, por meio do que aprenderam na pesquisa da internet, revisar um trabalho, um pôster, por exemplo, a ser apresentado à turma. Então, é uma ferramenta bem bacana para a gente utilizar para apresentar novos assuntos e depois esses assuntos serem discutidos em sala de aula e também como reforço, como uma revisão daquilo que foi visto pelo professor em sala de aula. A teoria sociocultural também serve de base para a aprendizagem colaborativa e para a aprendizagem telecolaborativa. A aprendizagem colaborativa ela acontece em sala de aula, num ambiente presencial, as pessoas estão juntas e estão trabalhando para executar uma tarefa. E a telecolaborativa ela ocorre por meio de tecnologia, ou seja, de um computador que me coloca em contato com outra pessoa e eu e essa outra pessoa, por meio de computador, podemos realizar uma tarefa. Como exemplos de aprendizagem colaborativa, a gente tem a correção com os pares, que a gente pode usar nas nossas aulas, que são atividades em que um aluno corrige o texto do outro aluno e juntos melhoram seus textos, A gente também pode ter tarefas de escrita colaborativa, ou seja, dar, por exemplo, algumas figuras misturadas para uma dupla de estudantes, e eles têm de colocar essas figuras em ordem, com base nessas figuras, escrever um texto. A gente pode também pedir para os alunos fazerem apresentações orais em grupo, e também elaboração de pôsteres, ou seja, uma pessoa fica responsável
pela introdução do pôster, a outra pelo desenvolvimento, a outra pela conclusão, a outra para encontrar ilustrações para colocar nesse pôster. Então, ou seja, todo mundo colaborando se chega a um produto mais interessante que foi feito por meio dessa interação. A gente também, né, a teoria sociocultural, ela serve de apoio para utilização de jogos em sala de aula. Vygotsky falava o quê? Que a criança, ao brincar, ela desempenha um papel que está além de sua capacidade. Por exemplo, quando a criança brinca de casinha e assume o papel de mãe, né? Então, ou seja, a criança deixou de ser criança para ser mãe. Então, ela está o quê? Desempenhando um papel maior do que ela mesma, né? Por meio dos jogos, também a criança começa a entender que existem regras na vida, que a gente deve obedecer a regras, e com isso ela se torna uma pessoa melhor, né? Porque ela começa a perceber que um jogo nem sempre leva à vitória, que a gente também pode perder ao jogar, né? E eu gosto muito de utilizar jogos nas minhas aulas com os meus estudantes, e um exemplo deles é esse aqui, o bingo, por exemplo, que eu utilizo quando eu quero revisar o passado ou o participo passado de verbos, né? Então, eu faço cartelinhas, aqui no caso é uma revisão do passado. Então, eu tenho vários verbos no passado, as cartelas se diferem uma da outra, eu tenho uma lista com os verbos no infinitivo e vou chamando o verbo, e o aluno, se ele tiver o passado desse verbo, ele vai marcando, e se ele completar uma linha completa, né? Então ele ganhou o jogo, e aí você pode dar para ele um presente, um livro, por exemplo, né? Também é interessante a gente jogar com cartõezinhos, né? Como se fosse um jogo da velha. Então, para fazer esse jogo é muito fácil. Você pega um gibi, né? Corta as ações que existem no gibi e faz um cartãozinho com o nome daquela ação. Então, aqui eu tenho o anjinho voando, e aí eu tenho o verbo em inglês fly, que significa voar. Então, você pode o quê? Misturar todas essas figuras, colocar de cabeça para baixo, e como se fosse um jogo de memória, para poder trabalhar com vocabulário em sala de aula. Também um jogo muito interessante, que você pode utilizar, por exemplo, numa aula inteira, é o tabuleiro, né? Então, aqui eu tenho vários itens nesse tabuleiro, como, por exemplo, história, gramática, vocabulário, geografia, pessoas famosas. E aí, para cada cor dessa, eu tenho cartõezinhos com perguntas. Então, a pessoa pega, ela joga o dadinho, tem pinos para andar, né, nessa cartela, e onde ela cair, a gente vê uma pergunta referente à cor em que ela caiu, e caso ela acerte, ela continua na outra rodada. Se perder, ela não joga na outra rodada. Então, é bacana vocês pedirem para os alunos elaborarem as perguntas para esses temas, de modo que eles mesmos consigam responder. Porque se você fizer uma pergunta, por exemplo, que eles não sabem, perguntar, por exemplo, em que ano a princesa Diana faleceu, por exemplo. Pode ser que as crianças, os adolescentes de hoje, não saibam dessa informação. Então, ninguém vai ganhar o jogo. Então, é interessante que você envolva os alunos nas perguntas para o tabuleiro. Também a gente pode usar o que é uma plataforma digital, né, o Kahoot, que é um joguinho que ele pode ter pergunta verdadeira, cuja resposta é verdadeiro ou falso, ou eu posso ter múltiplas escolhas. Então, é um jogo bem interessante para a gente utilizar para revisar conteúdo, né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma afirmação assim: Vygotsky faleceu aos 37 anos, verdadeiro ou falso? Então, eles vão marcar lá. E aí, conforme eles vão acertando, eles vão pontuando, e aí, no final, tem o vencedor do jogo, né? A teoria sociocultural também, ela serve de base teórica para uma abordagem, né, de ensino-aprendizagem de línguas, conhecida por tandem e por teletandem. Aqui nós temos essa figura da bicicleta de 2 assentos, que em inglês é chamada de tandem. Então, ou seja, uma tandem bicycle é uma bicicleta de 2 assentos. E por que usa essa metáfora, né? Justamente para poder sinalizar que os dois, para mover essa bicicleta, têm de pedalar juntos. Porque senão um vai carregar o outro como se fosse uma pedra, vai ficar pesado. Então, a aprendizagem tandem, ela é o quê? Uma aprendizagem que envolve 2 pessoas com línguas nativas diferentes,
que trabalham conjuntamente em pares para aprender mais sobre a personalidade e a cultura um do outro, ajudam-se mutuamente a aprimorar as habilidades linguísticas e compartilham conhecimento adicional, como, por exemplo, sobre suas vidas pessoais e profissionais. Então, é uma abordagem que pode ser utilizada para aprendizagem de línguas, né? Muito utilizada em cursos de letras, em que as pessoas que estão estudando a língua estrangeira para ser professor dessa língua pode interagir com o nativo dessa língua e, por meio dessa interação, aprender com o nativo dessa língua a língua que está aprendendo aqui e ajudar o outro parceiro a aprender o português. E a aprendizagem em tandem, ela ocorre em duas modalidades, né? Ela pode ocorrer presencialmente e pode ocorrer à distância. O tandem presencial iniciou-se na Alemanha no final dos anos 60, quando as pessoas iam para lá passar férias em colônia de férias. Então, aproveitavam que estavam juntas com pessoas de outros países, sentavam e tentavam aprender a língua um do outro, né? Ela ocorre no mesmo espaço físico, ou seja, as pessoas estão juntas, e o par de aprendizes define qual das línguas será contemplada em cada encontro. Então, geralmente, há 2 encontros na semana, então fica definido que o primeiro encontro, a língua A será aprendida, e no outro encontro, a língua B será aprendida. E nessa interação, um dos aprendizes assume o papel de auxiliar da aprendizagem de língua do seu parceiro. Já no tandem à distância, né, os membros do par geralmente estão em locais geograficamente diferentes e interagem com o outro por meio de algum recurso tecnológico de comunicação, como, por exemplo, por meio de correspondência via carta. Então, eu posso mandar uma carta e, por meio dessa carta, interagir com a pessoa e, por meio dessa interação, aprender com a outra pessoa. Eu posso utilizar o telefone para poder aprender a língua. Hoje em dia, a gente tem o WhatsApp, então a gente pode interagir por meio do WhatsApp com a pessoa em outro país e, por meio dessa interação, aprender línguas. Existe também o aplicativo chamado Tandem, que vocês podem se inscrever nele e, por meio desse interativo, vocês contatarem pessoas do mundo inteiro e vocês se disporem a ensinar, por exemplo, português ou outra língua em que você é proficiente, né? Como, por exemplo, inglês, francês, espanhol. E também existe o Tandem eletrônico, que é por meio dos e-mails que vocês, ou chats, que você corresponde com outra pessoa. E existe o teletandem, né? E o que é o teletandem? É o tandem que se realiza em um contexto virtual de aprendizagem, que é assistido pelo computador, ou seja, eu tenho que ter um computador, um headphone, uma webcam, para que eu possa ver a pessoa na tela e interagir com ela, né? Então, é uma comunicação síncrona, ou seja, os dois estão conectados ao mesmo tempo, e eles se utilizam de recursos de escrita, leitura e de videoconferência por meio de algum aplicativo, como, por exemplo, Skype, Windows Live Messenger, OpenMeet, Talk and Write, e mais, usualmente, né, nos dias de hoje, o Zoom, que as pessoas estão usando muito para interação. Então, a pessoa utiliza o quê? Um software que permite a ela escrever, postar fotos, desenhar, de modo que, por exemplo, se ela tiver dificuldade em aprender alguma coisa, eu possa colocar a foto dessa coisa. Por exemplo, se eu quero ensinar o estrangeiro o que é um piqui, né? Então eu posso explicar o que é um piqui e posso colocar a foto da fruta piqui, a foto do piqui no arroz, junto com a galinha, no prato, né, na culinária goiana, por exemplo. Então, ou seja, as interações em teletandem e em tandem, elas servem o quê? Para que a pessoa aprenda a língua e aprenda também sobre aspectos culturais das pessoas que estão envolvidas na parceria, né? E tanto o tandem quanto o teletandem tem 3 princípios, né, que regem essa interação, né? Então, o princípio da reciprocidade, ou seja, as pessoas são responsáveis por sua aprendizagem e elas têm o quê? Esse compromisso de ajudar o outro a aprender a sua língua, né? Então, se hoje é aula de português, então eu vou ajudar o meu colega a aprender o português, e na aula seguinte, a aula é de inglês, então o meu colega vai me ajudar a aprender o inglês, né? Há o processo de separação das línguas, ou seja, precisa ficar definido que numa aula será vista a língua A e na outra aula a língua B, e é um processo autônomo. Por quê? Porque
os interagentes, né, as pessoas que estão conversando umas com as outras, elas que escolhem sobre o que querem aprender, né? Se querem aprender sobre gramática, se querem aprender gírias na língua, se querem aprender sobre aspectos culturais, se querem discutir sobre aspectos políticos nos países das pessoas que estão interagindo. Então, ou seja, elas que escolhem sobre o que querem falar, né? Essa aqui é a foto de um laboratório de teleaprendizagem da Faculdade de Letras da UFG, que foi elaborado justamente para poder possibilitar interações em teletandem. Então, há 24 cabines, cada cabine tem um computador, um headphone, uma webcam. Então, eu posso ter 24 pessoas interagindo com 24 pessoas de outros países que falam 24 línguas diferentes, por exemplo. Então, cada um interage com o seu parceiro e não atrapalha o outro. Por quê? Porque eles estão usando headphone, webcam, então cada um está focado no seu processo interacional. A teoria sociocultural também serviu, né, de base para um tipo de avaliação muito interessante chamada de avaliação dinâmica, que é uma avaliação que o professor, né, ao testar o aluno, ao examinar o conhecimento dele, interage com esse aluno durante a testagem, né? Então, ou seja, a avaliação dinâmica, ela é sempre dialógica, tá? Ela mescla avaliação e ensino ao mesmo tempo. E ela se baseia na noção de ZDP, porque muitas pessoas utilizam a teoria de Vygotsky em suas aulas, fazem atividades interativas o tempo inteiro, colocam os alunos para trabalhar em grupo, em pares, mas na hora da avaliação testam os indivíduos individualmente. E eu pergunto, por que tem que ser assim? Né? Então, por que a gente não pode também conversar com o aluno durante o processo avaliativo? Ou seja, caso ele tenha alguma dúvida, se você der uma dica para ele, ele consegue realizar a tarefa. Então, é uma forma bem bacana de avaliação. Ela parece um pouco com a avaliação formativa, só que a avaliação formativa não precisa ser dialógica, né? Não precisa ser interativa, ao passo que a avaliação dinâmica é sempre, como eu disse anteriormente, interativa, dialógica. E a teoria sociocultural também, ela tem servido de base para vários estudos, né, sobre a colaboração na formação de professores por meio de interações presenciais e interações telecolaborativas. Por exemplo, interações presenciais, professor interagindo com professor para elaborar provas melhores, por exemplo, professor interagindo com professor para elaborar planos de aula, professor interagindo com o seu coordenador para poder melhorar suas aulas. Podemos também utilizar o teletandem nesse processo, porque por meio da interação com um falante nativo de outra língua, esse professor poderá se tornar um melhor professor da língua, ou o professor tutor de um aluno aqui do Brasil que está fazendo letras, ele pode ajudar esse aluno nas sessões de teletandem a focar em alguma coisa para não ficar tão solta essa interação. Então, ou seja, a teoria sociocultural, ela serve como base teórica tanto para o desenvolvimento dos estudantes quanto também para o desenvolvimento dos professores. Hoje é a nossa última aula, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que puderam estar comigo nesses 5 encontros. Gostaria de que vocês entrassem em contato comigo para me dar um retorno sobre essas aulas, seja por meio dos meus e-mails que estão aqui, seja por meio dos comentários que vocês podem fazer na própria plataforma do YouTube. Eu deixo também aqui embaixo o endereço da minha homepage no academia.edu, em que vocês podem encontrar vários artigos meus que estão lá disponíveis para vocês, tá? E aqui está o livro, né, que foi a base da nossa conversa. Então, aqueles que puderem, comprem o livro. Se gostaram das explicações, no livro há vários exemplos de interações de várias pessoas, interações entre pessoas surdas, interações entre pessoas surdas e ouvintes, interações entre ouvintes, interações entre crianças e seus pais, entre estudantes e professores. Ou seja, quando a gente vê pessoas conversando e pessoas aprendendo umas com as outras, a gente vê Vygotsky ali atrás, né? Porque Vygotsky está em tudo que é lugar onde há interação. Então, eu espero que
vocês tenham aprendido um pouquinho, que tenham se interessado por este autor, por Vygotsky, e que as suas ideias possam iluminar, né, a trajetória de vocês, tanto quanto estudantes, quanto aqueles que são colegas meus e que são professores. Então, gostaria de terminar aqui, mandando um grande abraço a vocês todos, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem, se cuidem, e o meu muito obrigado.